eu sempre fui muito observador e sempre fui muito ligado na postura dos profissionais. Até a postura, a gente tem que ter postura. Uhum. E até isso a gente foi disciplinando. Nós fomos disciplinando os professores, os gestores, a secretaria. E, ao mesmo tempo, a comunidade ia entendendo, né, que a escola ela precisava ser respeitada também, Uhum. que o aluno, por exemplo, ele tem horário para chegar e ele tem horário para sair. Que o aluno ele tem a alimentação dele dentro da escola. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu baixei uma resolução em maio de 2022. Eu baixei uma resolução pela secretaria, um dos meus primeiros atos, proibindo o uso de celulares na escola e o uso de alimentos ultraprocessados. Isso foi em que ano? 2022. Nós estamos em 25. 2022. E a Lei Nacional de Proibição dos Celulares é agora. Foi agora, recente. Nós somos o primeiro município do Brasil. A reportagem não quer saber disso, né? As mídias não querem saber, né? Porque devia ter ido atrás de saber disso. Se fosse São Paulo também. Mas nós fomos o primeiro município do Brasil a proibir o uso de celular. E foi fácil, tranquilo? Foi fácil, tranquilo? Que nada, foi uma luta, eu sofri muito com isso, porque era exatamente uma mudança de hábito. Por exemplo, eu tinha vendedores ambulantes na porta da escola. Então as crianças, elas vinham, na hora do intervalo elas deixavam, aí ficava uma panela, as panelas da merenda tudo cheia, desperdiçadas, a merenda desperdiçada. De uma boa comida. E os meninos iam lá pro portão da escola comprar pastel, refrigerante, recheado, essas coisas que fazem mal à saúde das crianças. E o ambiente escolar, ele não pode permitir isso. Ele não pode permitir isso. E eu disse, só tem um jeito, eu vou baixar um ato normativo. E aí, em maio de 2022, eu baixei uma resolução proibindo. E tá lá, publicitada essa resolução. Celular e ultraprocessados. Celular e alimentos ultraprocessados, que são aqueles que fazem mal. Não, né? Numa regulamentação só você cuidou do corpo e da alma. Do corpo e da alma. Do corpo e da mente. É disciplinar as pessoas. Às vezes nem é questão de preço daquela comida, mas de escolha, não é né? Questão de preço. Às vezes o ultraprocessado ele é até mais caro do que uma comida saudável. E aí eu lembro muito bem que nesse ano eu fiz reuniões em todo o município com os pais dos alunos na época. Eu pessoalmente, conversar com os pais, mostrar como seria a nossa forma de fazer educação a partir daquele momento. E o Edésio continua apoiando. Não, o Edésio lá, vendo tudo, e eu passando tudo para ele. E ele continue. Só para a audiência se lembrar, Edésio é o prefeito de Coreaú, que trouxe o Douglas para a secretaria de uma outra cidade, Douglas não é de lá, deu a ele a autonomia e a confiança necessária para ele fazer as mudanças. E aí, gente, mudança, é bonito falar de mudança, eu adoro mudar, é bonito. Agora, fazer mudanças, tirar as pessoas da zona de conforto não é nada fácil. Então, o que eu estou destacando aqui? Que o prefeito Edésio dele, mesmo quando ele teve medidas que pareciam inicialmente antipopulares, o cara continuou mantendo o apoio e os resultados estão aí. E falando de resultados, eles começaram a aparecer rapidamente ali no primeiro ano, segundo ano, como é que foi? Quando a gente iniciou, por exemplo, na alfabetização, eu tinha apenas 25% das crianças na alfabetização no segundo ano que elas conseguiam chegar no nível maior, no padrão maior de desempenho do SPAES, que é o Sistema de Avaliação do Ceará. E isso me preocupou muito. Apenas 25% das crianças estavam no nível de proficiência desejável. Que, na verdade, no Ceará, o maior padrão de desempenho da alfabetização é exatamente desejável, né? O termo é esse. O termo é esse. O termo é esse. E aí, isso preocupou bastante. Poxa, março de 2022. E aí, foi tudo muito concomitante, sabe? Você fala de protagonismo, mas foi um protagonismo muito forte, né? Olha, eu lembro que naquele ano, 2022, acho que eu nem eu bebia direito, porque eu não parava, era um ritmo muito acelerado, sabe? E isso era ali uma correria grande.
E a minha equipe, hoje a minha equipe que trabalha comigo, de tanto eles trabalharem comigo, Rones, eles são hoje elétricos também. Porque eles pegaram o meu ritmo. Você formou, né? Você acabou formando um time. Isso, aí todo mundo é no 360 toda hora. E nessa época de 2022, a gente 220 não dá, não é suficiente, não? 220? Não. Tem que ser. Caraca. Eu acho que já a gente tem que passar para 400, porque 360 não é suficiente, mas né, para os desafios que agora são maiores. Né? Nós vamos chegar lá. E aí, eu lembro que em 2022 a gente fez Aí eu disse assim, gente, como é que nós vamos fazer para a gente mobilizar a aprendizagem das crianças? Aí na época, eu lembro demais, eu disse assim, gente, já sei, nós vamos fazer um movimento Educa Coreaú, hashtag foco na aprendizagem. E aí os meninos, vale Douglas, vamos montar um planejamento estratégico e vamos em todas as escolas conversar com os professores e com os diretores e vamos mostrar para eles que esse resultado que cada turma tem não é nosso resultado. Nós não aceitamos. Nem eles é para aceitar, porque eles podem muito mais. Vamos inspirar os professores, vamos inspirar todo mundo e vamos formar essa corrente. Lá em 22. Lá em 22. Perfeito. Vamos formar essa corrente para a gente poder iniciar essa trajetória de resultado. Nós não podemos finalizar o ano com 25% das crianças apenas alfabetizadas. 25%, 75% Caramba. ainda lá para trás. E aí a gente mobilizou e foi uma equipe. E aí a gente ia à noite para as escolas fazer movimento. Aí mandei fazer camisas promocionais, eu lembro muito bem. Hoje, a logo do programa Educa Coreaú é a mesma logo lá do movimento Educa Coreaú. Se você ler o guia do programa Educa Coreaú, na apresentação, a gente fala lá que o programa Educa Coreaú, ele surgiu desse movimento. Ele não surgiu por acaso. Ele surgiu desse movimento, que foi um movimento muito forte. E aí, hashtag foco na aprendizagem. Na época, nós fizemos uma música, que inclusive, essa música até hoje é a música do Educa Coreaú, que é a música tema da nossa gestão, da gestão da educação do município. E aí, a gente foi para as escolas, levamos os planos estratégicos, mostramos os resultados, chamava as professoras. Tinha professora que chorava com o resultado. A inspiração foi tão grande, o movimento foi tão forte, o movimento ele foi tão tocante que todo mundo quis se mobilizar. Poxa, vamos... E aí não tinha mais adversário na educação, acabou. Naquele momento já era todo mundo querendo Coreaú.